Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Hoje venho com um tema que é para nos ajudar a entender e a escolher a felicidade. Como as nossas opções podem nos direcionar a um bem-estar, equilíbrio e, consequentemente, felicidade. Para explanar esse tema, eu quero começar com 2 exemplos. O primeiro exemplo é uma charge que eu vi a primeira vez em jornal e depois publicada em outros meios de comunicações sociais. Esta charge é a imagem que está no vídeo agora, vocês podem ver ela. Ela consiste em 2 indivíduos, né? Um indivíduo chegando e ficando surpreso, olhando outro segurando um enorme pacote escrito felicidade. Aí ele pergunta para o segundo indivíduo, né? Nossa, que interessante, o que você fez para conseguir isso? Onde você encontrou? Estou procurando isso há anos. Que estava segurando o pacote respondeu, eu que fiz. Bem interessante, né? Dá para pensar um pouco sobre o assunto. O outro exemplo que eu quero colocar, que dá para unir as 2 explanações, é um exemplo em que consiste numa alegoria, tá? Imagine uma senhora, o nome dela é Joana Coelho. A Joana Coelho, ela tem 20 filhos. Ela tem atualmente 75 anos de idade e está indo ao mercado com uma amiga que é bem mais jovem que ela, seus 40 anos de idade, mas é uma pessoa bem centrada, equilibrada, forte, um emocional bem equilibrado. No caminho do mercado, quase chegando no mercado, aquele sol quente, né? A Joana Coelho passou mal e ela acabou desmaiando, caiu no chão. A amiga dela, né, providenciou um socorro, procurou ajuda, chamou resgate, foram lá, levaram. Ela acompanhou a Joana em todo o percurso, chegando no hospital. Logo de cara, quando estava levando ela no pronto atendimento, constataram que ela teve um infarto fulminante e já havia falecido. A amiga, ela conhecia todos os 20 filhos da Joana Coelho. Então, tem que fazer agora é comunicar todos os 20 filhos. E ela começou a telefonar um por um, falando educadamente, que é uma pessoa bem centrada, ela conseguiu manter o equilíbrio e forças para poder comunicar a família. Só que ela foi falando com um por um. Cada um dos 20 filhos teve uma reação diferente. Um mal começou a ouvir a amiga da mãe falar que a mãe tinha acabado de falecer e estava no pronto-socorro da cidade. Ele já começou a entrar em prantos e não conseguia falar, desligou o telefone e não perguntou nem qual pronto-socorro estava. Ficou tão desesperado. O outro ouviu sério. Ah tá, perguntou onde é o hospital, já saiu, já correndo. Pegou o veículo de transporte dele e já correu lá para o hospital. Outro ficou com raiva, achou que era trote, xingou a mulher. Outro ficou mudo, não respondeu. Outro falou, tô terminando o almoço aqui, daqui a pouco eu vou lá ver. São N possibilidades, tá? Não vou falar 20 possibilidades. Agora a pergunta, o que aconteceu? São 20 filhos, perdeu a mãe, cada um respondeu de uma maneira diferente. Aquele que se desesperou, ficou sem controle, gostava mais da mãe do que aquele que falou daqui a pouco vou, ou aquele que pegou, já saiu correndo e já foi lá no hospital ver o que aconteceu. Não, a gente não pode medir isso. Vi casos de lutos, né, em que a pessoa ela fica firme, não derrama uma lágrima durante um longo período. Alguns meses depois ela entra em choque e vivencia o luto. Pela psicologia fala-se aí como se fosse um luto retardado, que acaba gerando até traumas pesados na pessoa. O que mudou? Na verdade, o que mudou, a informação é a mesma. O que mudou é o estado de consciência, as crenças da pessoa, aquilo que ela acredita como verdade, os valores dela, gerou uma escolha. E essa escolha foi a reação que ela teve. E essa reação não quer dizer que se ela gosta mais ou menos da mãe. A reação quer dizer que é a escolha que ela fez consciente do emocional dela. Pessoas mais sensíveis e com mais apegos, por exemplo,
estas se desesperam mais. Pessoas mais fortes emocionalmente, com um condicionamento religioso mais firme, por exemplo, uma fé, consegue resistir mais a uma notícia dessa, consegue manter a calma. E isso varia muito, e muitas vezes uma pessoa com um condicionamento religioso forte, tudo mais, com grande fé, se desmancha numa notícia dessas. O que dá para ver claramente? Que as nossas emoções somos nós que escolhemos, não de forma consciente, mas de forma instintiva, que é relativa ao estado de consciência e conhecimento que possuímos. Ok, agora vamos juntar os dois itens para a gente poder analisar. A charge fala, eu que fiz a felicidade. O que ele está dizendo com isso? Ele escolheu estar feliz. É simples assim? É e não é. Tudo depende daquilo que ele acredita, do que ele busca. A chave de tudo isso está nos valores que você tem e naquilo que você acredita e naquilo que você está ligado. Quanto mais ligado a um item, quando você perde esse item, ele dói mais. Quanto menos apegado, menos dor você sente. Sentindo menos dor, você pode sentir mais felicidade. Por quê? O contrário da felicidade é dor. Não precisa ser dor física para se dizer que é ausência de felicidade. Pode ser dor emocional, carência e outras coisas. O ponto-chave de tudo isso está na observação e no ponto de vista. Como assim ponto de vista? É simples. Existe uma pessoa na família que toda vez que eu tenho contato com ela eu fico muito magoado porque ela tem pontos de vista diferentes do meu e eu fico muito ofendido com o ponto de vista dessa pessoa. Certo, mas tem duas questões. Eu consigo mudar essa pessoa? Eu tenho poder para mudar a outra pessoa? Não. Esse já é um outro ponto em que gera muito sofrimento nas pessoas. A mãe com um filho de 35, 40 anos de idade, querendo que ele pare de beber, por exemplo, e passa noites e noites sem dormir, sofrendo, entrando em depressão, dizendo para todos os cantos, eu sou uma pessoa muito infeliz. Mas por que você é infeliz? Porque meu filho bebe muito. Mas quem que bebe? É o seu filho. Eu sei que é triste falar isso, é uma coisa assim meio complexa, mas a realidade, vamos colocar uma visão mais espiritualista, todos nós caminhamos a evolução de forma individual. Cada um possui o seu aprendizado, a sua escolha e a sua estrada. Então, se uma pessoa considerada livre, maior de idade, faz escolhas em que vai gerar problemas para ela, é ela que é dona desses problemas e do sofrimento das consequências desses problemas. O que nós sofremos, muitas das vezes, a maioria das vezes que eu atendo muita gente, são questões ligadas ao outro. Eu não quero sair da cama. Por que eu não quero sair da cama? Porque o mundo não é do jeito que eu quero. Entendeu o grau do problema? Muitas pessoas estão sofrendo porque o outro não é o que ela gostaria que fosse. Porque o carro que ela tem não é aquele carro que ela gostaria. E isso acaba gerando uma angústia, uma não aceitação. E essa aceitação é a consequência da infelicidade. Se você for observar os grupos à sua volta, as pessoas à sua volta, você vai perceber que tem pessoas que possuem problemas e situações muito mais complicadas que as suas. Você vai ver pessoas que têm tudo aquilo que você gostaria de ter e vive problemas muito maiores que o seu que você vive hoje. E pessoas que têm muito menos condições que você, que tem muito mais frustrações, privações do que você e vive uma extrema felicidade. Ou seja, não é aquilo que se tem que vai dizer o quanto se é feliz. Na realidade, é o quanto se é frustrado, o quanto não se aceita aquilo que tem em mãos. É como um bolo.
O bolo está à sua frente e você tem um pedaço desse bolo no seu pratinho ali. E você fica agoniada porque queria comer o pedaço de bolo que está lá no montante total. E porque você está de olho no outra parte do bolo, você não come o bolo que está no seu prato, que também é muito suculento. Quando nós deixamos de aceitar o que temos, aproveitar o que temos, agradecer o que temos, nós estamos em um estado de infelicidade. A partir do momento que você resolve comer o bolo que está no seu prato, você percebe que ele é muito saboroso, você curte cada momento daquele bolo. Eu adoro bolo, tá? Recheado. Quem quiser mandar, pode mandar um aqui. Aí você tem a felicidade, você está desfrutando daquele bolo que você tem. Você não tem aquele outro pedaço de bolo que tem uma cereja, ou que tem mais recheio ou menos recheios. Tanto faz, a questão é que aquele pedaço que está na sua mão, você está usufruindo dele da melhor maneira possível. Uma pessoa, ela perdeu a perna do joelho para baixo. Ela tem duas escolhas a serem feitas. Primeira, aceita que perdeu a perna, que ela se foi, procura se adaptar para andar de bengala ou prótese, ou seja lá qual outra opção que ela tiver, ou cadeira, não importa, e continue a vida. Já conheci pessoas sem pernas, sem membros, ou mutiladas, ou com doenças terríveis que não conseguem nem se locomover direito, extremamente felizes. Não é o estado físico que a pessoa tem que vai dizer se ela é feliz ou não. É a maneira que ela ama a própria vida. Ou então ela fica deitada, digamos que é uma pessoa jovem que teve um acidente e perdeu essa perna, fica deitada, não quer levantar da cama, fica em depressão, se lamuriando por mais 50 anos de vida que ela vai viver. Use a lógica, qual que é a melhor opção? Olhar, aceitar que a perna não vai crescer de novo e viver do jeito que a vida pode oferecer a você? Usar bengala, muleta, prótese, cadeira, pular, seja o que for. Uma vez vi um noticiário que um rapaz jogava futebol com uma perna só e jogava muito bem. Faz muitos anos que eu vi esse noticiário, achei interessante na época. Ele gostava muito de futebol, não conseguia jogar futebol com muleta e nem prótese. Ele simplesmente jogava futebol pulando. Foi até intrigante olhar aquilo lá. E jogava bem a bola, dava aquelas rasteiras, bicicleta, fazia o jogo. E era muito feliz. Existem corredores que usam uma prótese especial para corrida e são até campeões de corrida. No caso, hoje já tem a modalidade para excepcionais, né? São opções. Comece a olhar a vida com opções. Olhar o que tem. Ver o bolo que já está no seu prato. Parar de ficar olhando o outro pedaço que ainda não chegou até você. São essas as questões que nos ajudam a melhorar e a enxergar a vida de uma forma diferente e mais feliz. Uma vez eu tive um cliente que precisou fazer um tratamento energético porque ele era médium e tinha uma grande carga acumulada devido a não saber utilizar de forma adequada essas características sensitivas que é a mediunidade. Até aí tudo bem. Mas o que gerou esse acúmulo, além da sensibilidade dele e não saber utilizar essas energias? Essa pessoa estava extremamente ansiosa, muito ansiosa. Vivia um estresse extremo, constante. Aí eu perguntei o que está acontecendo, que ela tem essa ansiedade tão extrema, né? Percebi que toda vez que entrava um assunto, ela falava que tinha um objetivo até o final do ano, que era trocar de carro. Tá aí tudo bem, não tem nada de errado, né? Trocar de carro. O problema foi que ela determinou um prazo. Tem que ser até dezembro. Tá, problema é relativo, desde que isso não te faça sofrer. Entendeu o ponto? Não adianta fazer escolhas, se colocar desafios e que esse desafio vai te dar angústia. Esta pessoa é bem empregada, acredito eu ainda, espero. Uma pessoa inteligente, hoje equilibrada também. Mas ela não conseguia sair dessa ansiedade. Por quê? Porque ela queria trocar de carro até o final do ano. Só que ela estava juntando dinheiro, ia conseguir o valor e esse valor ia ser para entregar o carro dela e pegar o outro novo.
tranquilo quanto à questão de trocar de carro. O problema está em que ela moldou e direcionou a vida dela somente nesse objetivo. Aí ficou o quê? Tudo que era fora desse objetivo para ela não tinha valor, porque ela estava só focada neste objetivo. Sendo desta forma, ela começou a desenvolver uma ansiedade muito forte, porque ela ganhava comissão além do salário e pelo que ela planejou, ela tinha que ter o máximo possível para conseguir chegar nesse prazo e cumprir. Como no caso era brasileira, né? Temos alterações de mercado muito grandes. Essas alterações de mercado acabavam gerando estresse nela, porque passava o começo do mês, já ela começava a ficar muito longe da cota, do que ela determinou. Aí começava a chegar o mês, digamos que um mês ela não conseguiu colocar o valor que ela tinha combinado, já começava a ficar agoniada, angustiada com isso. Sabe qual foi a solução mais simples para resolver esse problema? Muda o prazo. Que eu perguntei, qual alteração que vai ter para você se você trocar esse carro em fevereiro, março, abril? Só o tempo. O carro seu anda. Ele é um carro confortável? É. Tem tudo aquilo que você precisa? Tem. Então, solta que você vai viver melhor. O começo foi meio confuso, né? Porque é uma coisa muito vinculada na mente. Depois de alguns dias refletindo, ela começou a concluir, realmente, se eu não trocar o carro em dezembro, janeiro, talvez troque. Se não der janeiro, tento fevereiro. Se não der fevereiro, tento março. Se não der março, que seja abril. Não tem problema. Continue com o objetivo de lutar, conquistar, juntar e ter a sua recompensa com esse objetivo ganho, que é para ela, esta pessoa, trocar o carro. Quando ela conseguiu firmar na mente que não tem problema se não conseguir trocar o carro em dezembro, acabou a ansiedade. Essa pessoa começou a se equilibrar mais, dormir melhor. Com isso também começou a se conectar mais com o divino, porque já estava mais equilibrada e já estava sem ansiedade, em pleno equilíbrio. Um detalhe muito simples, mas tornou a vida desta pessoa um inferno durante um bom tempo, até conseguir entender e desvincular deste pensamento fixo. Pensamento fixo este que gerou sofrimento. Entendeu os pontos de vista que eu estou colocando aqui? A charge. Onde você achou felicidade? Eu que fiz. A senhora que faleceu, a Joana Coelho, com seus 20 queridos e amados filhos, cada um reagiu de uma forma diferente, porque cada um construiu um ponto de vista diferente. Não estou dizendo que você vai ser assim de um minuto para o outro. Ah, beleza, ouvi o vídeo, pronto, sou uma nova pessoa, eu só escolho ser feliz. Não, é um exercício. E como é que você faz esse exercício? Deu de frente com uma pedra. A pedra é grande, está bem na sua frente. Qual a opção que você tem? Vou bater a cabeça nela até a pedra rachar ou vou tentar empurrar a pedra? Não dá, a pedra é muito grande, você não vai conseguir empurrar a pedra. Então eu vou sentar aqui e ficar parado. Parou a sua vida porque tem uma pedra no seu caminho. Aí chega uma pessoa atrás de você e fala: Ô, por que você não anda? Ó, a pedra no meio do caminho, cara. Eu sou um cara muito infeliz, eu sou um desgraçado. Na minha estrada da vida tem uma pedra e essa pedra não deixa eu passar. Aí o cara falou: mas você não viu que essa pedra dá pra passar por cima dela, pra escalar? Ah, não, tem dor nas costas, não dá pra subir. Então contorna, dá a volta. Vai demorar um pouquinho mais, mas você consegue, entendeu? Era só contornar. Comece a fixar na sua mente que todo problema vem com a solução. Tudo dá pra simplificar. Tá doendo? Ok, mas toda dor tem o seu tempo de duração. Tudo que é no mundo físico tem tempo de validade, inclusive nós mesmos. Então, se o tempo tudo conserta ou tudo enterra, não existe problema que não acaba. Ah, ele quebrou a perna, vai ficar 2 anos com gesso na perna. Vai passar 2 anos depressivo? Não, vai viver. Por quê? 2 anos passa, porque daqui a 5 anos eu vou olhar para trás e vai falar: há 3 anos atrás eu quebrei a perna e fiquei 2 anos engessado. Foi uma sensação horrível, mas que bom que acabou. Ah, eu estou num relacionamento, esse relacionamento acabou. Foram 3 anos de relacionamento ou 10 anos de relacionamento.
tá, beleza, acabou hoje, né? Ok, daqui a 10 anos você vai estar casado de novo ou casada de novo, olhar para trás e falar: olha, o primeiro relacionamento meu foi horrível, mas agora eu estou feliz. Entendeu? Tudo se alterna, mas alterna de acordo com a nossa escolha. No caso do relacionamento, se você após o término do relacionamento sentar e ficar chorando, lamuriando a sua vida inteira, você não estará aberto para outro relacionamento e conhecer uma pessoa melhor e viver a vida. Então tá tudo relacionado. De acordo com a sua escolha vai ter uma consequência. Não é melhor fazer uma escolha em que dê uma consequência mais agradável? Então observe a questão do outro que me faz sofrer porque ele ou ela é assim ou assado. Meus amigos, a evolução é individual. Nós caminhamos sozinhos. Existem grupos, podemos chamar de família, companheiros, amigos, etc., que têm contato durante essa caminhada. Mas o degrau é cada um sobe por si. Nós nos ajudamos? Sim, precisamos. Nós recebemos ajuda? Sim, necessitamos. Mas cada degrau somos nós que subimos. Então, se o outro fez uma escolha em que te deixa triste, essa tristeza deixa com o outro, pois independente da escolha do outro, você ainda está livre para fazer as suas escolhas. Fica o caso de algumas mães que eu já cuidei, em que passou anos da vida em depressão porque o filho optou em usar drogas. Só que é uma pessoa maior de idade, tem a vida dele e esta pessoa sofria muito. Sim, o que você pode fazer por ele? Duas coisas simples: aconselhar quando houver espaço e orar sempre. Tem outra opção? Se existir a opção de internar, interne, mas se não existir essa opção, fique com essas duas e viva a sua vida. Nós somos seres eternos. Nós tivemos milhares de amigos, parentes durante a nossa eterna existência. O seu filho de hoje foi um amigo de ontem, talvez um pai de ontem, possivelmente um inimigo de ontem. Então, não tem esse negócio de que ele é meu e eu sou responsável por ele. Não. Cuide, faça o melhor, sim, para as pessoas queridas. Mas não se mate ou se destrua com o erro do outro. Existem coisas que podemos fazer pelo outro. Eu tenho uma criança pequenininha de 2 anos de idade, ela viu o portão aberto e está saindo correndo para o portão. Essa criança eu posso sair correndo e agarrar ela antes que ela entre na rua e seja atropelada. Se existe ação, faça ação. Aquele que está sob o nosso poder. Uma criança pequena está sob o nosso poder. Agora, um outro adulto, maior de idade, que tem suas próprias escolhas, não está no nosso poder. A única coisa que está no nosso poder é querer estar junto ou não querer estar junto. Esse é o nosso poder. O nosso poder está em aconselhar, em dar exemplo, em orar, em torcer e etc. Mas tudo de acordo das possibilidades, porque tudo possui limites. Então nós temos que aprender a escolher para nós. O outro podemos ajudar? Sim, ajudamos. Mas nós não podemos viver à mercê da opinião do outro e sofrer pela opinião e escolhas dos outros. Se tem uma pessoa ao seu lado ou próxima, se tem uma situação em que você não tem controle sobre ela, solte e faça as melhores escolhas em que vai te dar mais harmonia e equilíbrio. Em equilíbrio e harmonia, você consegue ter poder de mudar melhor as situações, como por exemplo, dar conselhos melhores se for pessoas, ou ter clareza mental para perceber que a pedra é uma pedra pequena, não ocupou toda a estrada e você consegue dar a volta. Esta que é a questão e o ponto-chave. Ter clareza mental, olhar tudo sobre vários pontos de vista. Quanto mais opções você vê, mais possibilidade de acerto você tem. Olhe uma situação X, nesta situação, observa-se quais as opções que eu tenho nesta situação.
tenho esta, você vai achar várias opções, às vezes uma meia dúzia, 3, 2, não importa, vai ter, tudo tem opções. Aí quando você olha essas opções, fala qual que é a opção que eu quero fazer, que eu quero escolher. Aí você faça a sua escolha dentro dessa opção. Aí você sai do problema, você contorna a pedra. Ataca a pedra na sua frente, vai contornar pela direita, vai contornar pela esquerda. Pela direita tem um abismo, então não vale a pena. Pela esquerda dá para ir? Ah, tá cheio de espinho, mas e se eu colocar uma tábua lá, ou se eu subir e passar por cima da pedra? Qual que é o melhor benefício? Não dá, então é melhor andar em cima do espinho. Então tá bom, que vai o espinho, o importante é não ficar parado aqui. Do outro lado lá eu tiro os espinhos e toco meu barco. Entendeu? É tudo questão de ponto de vista, escolhas. E sempre escolha aquilo em que vai lhe dar equilíbrio. E lutar contra o apego. É o apego que aprisiona. O apego do controle. O outro não está no nosso controle. Existem situações que temos poder sobre ela e tem situações que não temos poder sobre ela. O insistir em situações que não temos poder sobre ela que gera sofrimento e frustração. É isso que eu queria dizer sobre esse assunto. Dá para esticar mais em outras questões, mas vamos colocando aos poucos, junto com os outros temas, que dá para esclarecer muita coisa. Mas o ponto principal nisso tudo é simplesmente observação, escolha e ter consciência de que nós podemos escolher o melhor para nós. E este melhor nem sempre é o que queremos. Tem uma diferença muito grande em o melhor e o que queremos. Muitas vezes o melhor não é o que queremos, porque o que queremos não dá, não pode, porque vai infringir algumas regras. A pedra é muito pesada, não dá para tirar de lá. A gente tem que aceitar que a pedra é pesada e não dá para empurrar. A partir do momento que a gente aceita os limites, que a gente aceita o pedaço de bolo que está no prato, a gente vai conseguir saborear o que tem. E simplifique a vida. Simplificar o que é? É você ver uma situação, qual saída que eu tenho? Ah, furou o pneu, qual saída que eu tenho? Trocar o pneu. Tem step? Não tenho. Então qual outra saída que eu tenho? Trancar o carro e sair andando. Ah, aqui é um lugar muito perigoso. Qual outra saída que eu tenho? Pegar o celular, ligar para alguém e pedir ajuda. Ah, não tenho celular. Qual outra saída que eu tenho? Fechar o carro e dormir aqui e amanhã cedo procurar ajuda. Sei lá, existe. Sempre tem opções. Então vai analisando e faça a sua escolha. Bom, é isso por enquanto. Peço que deem o seu like para divulgar o canal. Se inscrevam no canal para receber notificações quando surgirem vídeos novos. Paz, amor e muita luz a todos.